Mais uma vez, com muito prazer e com muita honra em nosso programa, o psiquiatra Luiz Altenfelder. Hoje o Dr. Luiz vai falar sobre ansiedade, como prometemos a vocês. Luiz, a ansiedade está entre os transtornos mais comuns da adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde. Os problemas mentais, diz a OMS, têm início aos 14 anos? Pode ter início até muito antes, até na infância, sabe? Porque a ansiedade é tudo, o desconforto que a pessoa sente, que a criança sente, o adolescente sente, o adulto sente, a pessoa de meia idade sente, o idoso sente, sabe? Em relação ao desconhecido. Sabe? Em relação ao desconhecido e por não ter uma referência, sabe? Um conhecimento sobre aquilo que pode vir a acontecer, então você tem aquilo que chama de ansiedade. Ansiedade nem sempre é patológico, nem sempre é um transtorno. Ansiedade faz parte do dia a dia da pessoa. Todo mundo já experimentou um momento de ansiedade porque isso faz parte da vida. Quando ela se acentua e você começa a ficar imobilizado, você começa a perder a funcionalidade que você tem, você começa a perder o campo de ação que você tem sobre a vida, então você começa a ficar limitado, aí sim ela se torna um problema. Porque você começa a ter inibições e começa a ter limites frente a situações de vida que você não tinha nenhum. Um amigo meu, extremamente ansioso, diz que sente um nó no peito, permanente, e que não é proveniente de nenhuma arritmia, mas ele identifica como sendo a ansiedade que lhe aperta. Isso é possível? Isso é possível, sim, porque a ansiedade você tem sintomas que são claros, sintomas físicos, por exemplo. É muito comum essa sensação de dor no peito, sabe? Tanto que agudamente, às vezes, as pessoas vão até um pronto-socorro achando que estão infartando, sabe? Porque vem da angústia, angústia significa ângor, aperto, e você sente esse aperto no peito, sabe? Que faz com que você não saiba o que está acontecendo. E muitas vezes, saindo um pouquinho do assunto, mas dentro dele, por exemplo, se você começa a ter conflitos em casa, sabe, ou conflitos no trabalho, e que inicialmente você reconhece, sabe, que você tem problemas com chefia, que você tem problemas com liderança, você tem problemas com algumas coisas, você identifica, mas se você não consegue uma solução para aquilo que está acontecendo, você começa a somatizar. Então, aquele problema que você tem, que você identificava que era externo a você, ele não existe, ele passa a ser um sintoma. Então, Você não tem problema, você tem sintomas. Sabe? Uma pessoa, sabe, que tem problemas em casa, ou problemas conjugais, ou não sabe o que fazer com o seu próprio casamento, e ele é uma referência de vida, apesar de ser chatérrimo viver aquilo que ele está vivendo, mas ele não consegue separar. Então, ele não pensa mais naquele problema que ele tem. Ele pensa porque ele começa a somatizar, ele começa a pensar nos problemas que ele tem com ele. Então ele fica refém dele e não mais refém, ele transfere não mais refém do ambiente, ele fica refém do coração dele. E ele é incapaz de tomar uma atitude? Não toma, a atitude que ele toma é o médico, a atitude que ele tem é começar a tomar pílula, a atitude que ele tem é começar a usar simpatia, fazer qualquer coisa para se livrar daquilo que ele está sentindo, mas ele não encara um problema. Então, dá para a gente falar assim, quem tem sintomas não tem problemas. Entendi. Tem sintomas, o problema não existe fora, sabe? Porque se você encarar o problema e ele não tem solução, você fica desesperado. Então, a pessoa somatiza, começa a sentir no corpo. Agora, doutor Luiz Altenfelder, alguns tipos de ansiedade, os bons calmantes resolvem. Pois é, esse é um risco, porque os bons calmantes são um perigo. Porque se você está sentindo isso, essa dor no peito, você pega um calmantezinho, dissolve na boca, tem uns até que dissolvem. E 20 minutos você está em paz. Resolveu o problema? Não, o problema continua lá, você não tem problema. Resolveu o sintoma? Resolveu. Então o que você faz se sentir de novo aquilo lá? Você pega outro. Isso. E dissolve. E se você não toma cuidado, o organismo desenvolve uma tolerância, ou seja, a mesma quantidade de remédio não faz o mesmo efeito.
Então você vai tomando cada vez mais. Porque você não resolveu o problema, você ficou refém do comprimido. Sabe? É você e o comprimido. O comprimido vira seu melhor amigo. Você não sai sem ele. Está aqui no meu bolso. As pessoas ansiosas recorrem muito ao álcool também? Também, porque o álcool traz um alívio. O álcool pode ser gostoso, pode ser um prazer, mas muitas vezes mais do que o prazer é o conforto, é o alívio daquilo que você está sentindo. Então um shot de uma bebida, sabe, pode em 10, 15 minutos te deixar melhor. Então você fala, nossa, Estou curado. Não, eu estou chegando em casa, eu estou precisando de um uísque. Preciso de um drink. Preciso de um drink. E na hora que você toma, você fala, ufa, bendito drink. No dia seguinte precisamos de 2. Né? 2 drinks no dia seguinte. Sim, mas se você é relativamente comportado, o sintoma não é tão grande, 2 uísques é bom. É por isso que chamam de happy hour, né? Happy hour. Que é a hora feliz, né? A hora que você se livra. Que bom alguém falando bem de um bom drink. Um bom drink. Também a gente fica fónico também com um bom drink, que é o meu caso, doutor Luiz. Agora, e a maconha? Eu queria uma avaliação sua da participação da maconha, da cannabis, e a psiquiatria. É o seguinte, o CBD, o canabinoide, CBD. que não tem o princípio ativo, que é o THC é o tetraído canabinol, que dá o barato, sabe? Que dá a sensação do high, que você fica tendo a sensação agradável da maconha. O CBD, não, o CBD, ele não tem esse princípio ativo do delta-THC, mas ele pode ser muito útil para algumas formas de doença. Por exemplo, ele é muito útil em algumas formas de epilepsia, principalmente na criança. Epilepsia. Epilepsia. Ele é muito útil para tratamento de dor. Tem dores que só melhoram com CBD. Sabe? Ele é muito útil para algumas formas de doenças neurológicas. Pode ser muito útil para algumas formas de cefaleia. É um medicamento, sabe, que ainda, aqui, principalmente aqui no Brasil, é um pouco complicado você receitar, mas no mundo isso é mais fácil, você encontra de uma maneira mais fácil que você possa comprar. Claro que isso deveria ser feito com receita médica e com orientação do médico, para você também não começar a tomar medicação sem necessidade, tá certo? Para algumas formas de insônia, o CBD é excelente. O que no Brasil ainda não foi liberado é o uso recreativo, né, da maconha, que é como é liberado em vários estados americanos, no Canadá, no Uruguai e alguns que liberam esse uso recreativo da maconha. Esse uso recreativo, ele ajudaria alguma forma de depressão, de ansiedade? De ansiedade provavelmente ajuda mesmo, mas é uma faca de 2 gumes. Porque se a pessoa, a ansiedade, voltando um pouquinho para a ansiedade, quando você fica ansioso é porque você está preocupado, sabe, que você está perdendo o seu controle e você está perdendo um referencial externo ao referencial de alguma coisa que te dê segurança. Algumas pessoas que lançam mão da maconha, sabe, do princípio ativo que tem o delta-THC, podem viver a sensação da perda de controle. Sabe, porque você começa a ter sensações e até sensações físicas que você não controla. Então, algumas pessoas entram em pânico com o uso da maconha. Outras pessoas não, outras pessoas viajam, têm sensações agradabilíssimas, ouvem música, conversam e acham uma delícia o uso da maconha. Sabe? Isso vai de pessoa para pessoa. Pessoa para pessoa. Agora, no Brasil não existe esse uso recreativo. Esse uso recreativo, na verdade, existe, só que não é liberado, sabe? Qualquer praia, você passeia no Leblon, você passeia em Copacabana, se você respira fundo, você começa a viver o uso recreativo da maconha, sabe? Porque existe, em qualquer lugar existe, sabe? É uma hipocrisia não liberar. É uma hipocrisia. Sabe? Porque existe, eu acho que se liberar diminui o tráfico, pode ter um controle maior e no início provavelmente vai ter um aumento de consumo e depois, com a educação, com a informação, provavelmente entra como é o uso do álcool, né? Se acomode. Se acomode.